Olá, irmãos da Igreja Batista da Paz, bom dia. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia de paz debaixo da mão santa e protetora dele. Hoje nós vamos estudar a lição 6 da Escola Bíblica Digital. E hoje nós vamos ter aqui a participação da minha esposa e ela vai dar um bom dia aí pra gente. Graças a paz, igreja, bom demais estar aqui com vocês. Deus os abençoe ricamente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sabe que precisamos que o Senhor esteja trazendo um entendimento para cada um de nós. Que o Senhor esteja trazendo a abertura dos nossos ouvidos e mente, coração, para que a gente possa, Senhor, ter do Senhor o entendimento do que vamos estudar. Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando de todos nós nesse tempo, Senhor, em que vivemos, em que as coisas estão tão difíceis, mas cremos que o Senhor tem tudo preparado e nada tem fugido ao seu controle. Pai, nos abençoe, nos guarde e nos dê, Senhor, condições para que possamos estar fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Silas, é interessante observar como que a doutrina da justificação pela fé, ela marcou a vida de Lutero, a tal ponto que ele produziu a Reforma Protestante. Sim, realmente, né? Mas você sabia que não foi ele que criou essa doutrina? Essa doutrina é uma doutrina bíblica. E tem um texto lá em Romanos 1, de 16 a 17, cujo texto foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração de Lutero. E agora você pode ler, por favor. Romanos 1, de 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esse texto foi o texto que virou a cabeça de Lutero. Esse texto foi o texto que deu partida a toda essa reforma que Lutero propôs, né? E não só esses textos, tem outros textos também, como, por exemplo, o texto de Romanos 3, de 21 a 24, e 1 Coríntios, de 6 a 11. E o apóstolo Paulo já expressava essa doutrina da justificação pela fé nas sinagogas em Antioquia. Certo. Eu creio também que a angústia de Lutero, ela é a de muitas pessoas hoje em dia. Hoje também existe esse tipo de angústia que é gerada pela dúvida. Será que eu sou inocente ou culpado? Culpado ou inocente? Sim, porque uns creem que o homem é justificado pela fé em Deus, enquanto outros creem que são justificados pelas obras. Mas essas obras são obras que são administradas pela igreja, que afirmam ser a ministradora da salvação. E daí veio, talvez, eu acho que a grande confusão, né? E o que virou a cabeça de Lutero. Porque quando ele percebeu que a justificação era pela fé, não era pelas obras que a igreja ditava, né? Isso gerou realmente essa transformação toda, né? Então, para nós evitarmos essa dúvida, que tal você me dizer a definição de justificação? Sim, pois não. Já que você não sabe, eu vou falar para você, tá? Ok, Maria, obrigada. Obviamente, justificação é o ato de justificar. No grego, o termo tem um sentido mais jurídico,
tem um sentido de declarar inocente, o oposto exato de condenar. E em termos de palavra, justificação é o ato de alguém se tornar reto diante de Deus, ser absolvido. A doutrina da justificação trata dessa questão. Qual é a questão que a doutrina trata? Trata da questão de que um pecador culpado diante de Deus e condenado por Deus por seus pecados pode ser declarado inocente. Então é uma questão realmente muito conflitante. Porque como é que pode um culpado perante Deus e ser declarado, vamos dizer assim, inocente? Eu sou inocente, né? Então realmente é uma doutrina que a gente tem que tomar muito cuidado e até certo ponto, né, é uma doutrina que traz uma profundidade muito grande. Né? E essa definição, no sentido mais jurídico, que é de absolver, de declarar inocente, ela que nos leva a pensar, sou culpado ou inocente? A definição de justificação pela teologia é o ato de Deus que redime os pecados dos homens culpados e que os reputa reto gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, à base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus Cristo. E que realmente, né, interessante que eu ouvi uma pregação em que achei muito interessante, de que no passado, né, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca, e derramava sobre a arca o sangue do cordeiro que era imolado fora, e ali dentro da arca tinha a lei, né? E o sangue cobria toda a arca e ia derramando, ia gerando como se fosse um manto de proteção da lei que estava dentro da arca. E aí, quando Jesus morreu, né, o sangue dele, ele veio e veio fazendo essa cobertura, né, sobre os nossos pecados. Eu achei isso muito interessante e curioso. Sim, né? Realmente, né? O sangue que depois viria a ser o sangue do Cordeiro Jesus, né? Exatamente. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Cristo Jesus. Né? Que coisa linda é a gente poder ter essa convicção e a gente entender, né, que a gente crendo em Jesus, Deus nos justifica. Deus não nos justifica pelos nossos méritos. Olha só, não adianta, não tem nada que a gente faça que possa ser, né, justificado. A gente não vai ser justificado. Voltando aqui, né, Deus não nos justifica pelos nossos méritos, mas se temos fé em Jesus, então a gente pode fazer muitas coisas, mas se a gente não ter fé em Jesus, nós não vamos ser justificados. Podemos citar, por exemplo, Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E que paz é essa, né? É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que o dinheiro não dá, é uma paz que o serviço não dá, é a paz que os amigos não dão, é a paz que toda a situação que o mundo oferece não nos dá. E só podemos ter essa paz dada por Deus. Quero pensar junto com vocês o seguinte: quem de nós nunca sentiu a culpa do pecado? Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não perdeu noite de sono por o pecado, né, o sentimento de culpa ter batido a nossa porta? Quantas vezes a gente faz alguma coisa errada e aquilo fica tirando o nosso sono? Certamente
podemos lembrar de várias situações. Sim. Tem várias situações, né? Mas o curioso disso tudo é que o sentimento de culpa, né, traz um peso extremamente elevado para nós. É um peso em que muitas das vezes a gente não suporta, a gente fica nervoso, fica tenso, fica agitado, briga, né? Nada tem graça, né? Nada tem graça, nada tem graça, nada tem graça, né? E eu acredito também que tem outros casos em que tem pessoas que ponham a culpa, né, põem o pecado e trata como se fosse um bichinho de estimação. Como assim? Por exemplo, tem gente, né, que panha a culpa e não quer soltar a culpa. E não acha que não tem nada que pode desculpá-la, não tem nada que possa redimi-la daquilo, acha que o que ela fez não tem como ser perdoado, não tem como, né? Receber o perdão de Deus, né? Exatamente. E né? aí pega aquela culpa para ficar sendo o troféu, né? Para que nada venha a fazer com que ela se arrependa, para que ela se achegue diante de Deus, porque ela se escuda, ela se esconde nessa culpa. É exatamente isso, né? Então, essas questões. E certamente essas pessoas devem de viver numa situação terrível, né? De profundo sentimento de tristeza, de amargura. São pessoas... Uma pessoa angustiada, né? E que a gente pode até falar aquela pessoa que é de mal com a vida, né? Que quando chega assim, é tipo crente espalha bolinho, né? E fulano vem, vambora, porque lá vem tragédia, vai contar, é aquela pessoa aí, que não traz alegria. Exatamente, né? É complicado, né? A gente ter, né, viver uma situação dessa, né? Tanto com pessoas que têm a situação e sermos, né, essa pessoa. Eu me lembro que você tem uma história que você gosta muito de contar. Irmãos, prestem atenção. Essa história o Silas ama. Presta atenção. É a história do pato. A história do pato conta que uma vez, em um determinado lugarejo, em um sítio, tinha uma família que tinha uma mãe, um filho e uma filha e um outro personagem que era um pato. E esse pato era cuidado pela mãe de uma maneira tão especial e a mãe dedicava muito carinho, cuidava muito bem do pato. Porque o pato realmente era muito bonito. O pato andava todo galanteador, o pato era realmente as penas bonitas, enfim, tinha um andar realmente envolvente. E um determinado dia, o garoto, brincando com o estilingue, né, a tiradeira, para outros seta, né, brincando com o estilingue, sem querer, sem a pretensão, foi disparando o estilingue e de maneira tal que foi se aproximando do pato até que em um determinado momento uma das atiradas dele, uma das tiradeiras, acertou o pato e o pato veio a morrer. Morreu, veio a óbito, coitado. O pato morreu. Não foi de coronavírus, tá? Mas... Diga-se de passagem. O pato morreu. E aí, o que ele fez? Ele, para se livrar daquela situação, porque sabia que a mãe gostava muito do pato, ele providenciou logo o funeral do pato e rapidamente enterrou e ficou livre do pato, porque afinal de contas o pato enterrado, né? Ninguém mais viu o pato. Como se fosse de coronavírus, gente. Não teve velório, não teve nada, culto fúnebre, foi logo enterrado. Foi rápido. Mas, quando ele levanta do ato dele, quem que ele vê? A irmã. Aí ele ficou preocupado e tal, sem saber o que fazer. Aí a irmã rapidamente chegou para ele e falou: não, meu irmão, pode ficar tranquilo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, sem problemas. Sem problemas. E aí, o dia andou, chegou na hora do almoço, eles foram almoçar, terminando o almoço, a mãe vira para a filha e fala: minha filha, eu preciso que você lave as louças do almoço.
Aí ela vai e fala assim, não, meu irmão vai lavar. Aí o irmão vai e fala assim, não, hoje eu tenho um compromisso com um colega da escola, não vai dar. Ela levanta sorrateiramente do seu lugar, passa por trás da cadeira do irmão e fala, ó o pato. Aí o irmão lembrou de quê? Lembrou do que tinha acontecido. Afinal de contas, era um segredo entre os dois. E a mãe não sabia do que tinha acontecido, né? Aí ele foi e falou, não, mãe, eu acho que dá para lavar as louças porque o meu compromisso vai ser mais tarde, enfim, eu vou resolver isso aqui. E assim foi na hora do almoço. Passado um tempo, chegou a hora do jantar, a cena se repete, a mãe vai, pergunta, fala para a menina, agora é sua vez de lavar, né? Já que o seu irmão lavou na hora do almoço. Ela levanta e passa por trás da cadeira do menino e fala, né, que ó o pato. Aí o menino fala assim, puxa vida, hoje eu tinha que jogar bola com os meus colegas, eu tinha que fazer uma atividade, eu tinha outro compromisso, não vai dar. Mas aí quando a menina falou ó o pato, ele falou, puxa vida, e agora? Aí o que ele fez? Foi lavar os pratos de novo. E isso se repetiu por vários dias, até que em um determinado momento da vida do menino, ele se sentiu tão culpado e aquele peso era tão forte que ele resolveu contar para a mãe. Criou coragem, creu que a mãe iria perdoá-lo, chegou para a mãe e falou assim, mãe, a senhora conhece, lembra daquele pato que já está sumido há um tempo e tal, Aí ele foi e contou a história do que tinha acontecido. Aí ele chorando, vai para a mãe e pergunta, mãe, a senhora me perdoa? Aí ela vai e fala assim, meu filho, o pato é tão pequeno diante de você, você é meu filho, eu te perdoo, que bom você ter falado isso. O pato a gente arranja outro. E assim a história aconteceu e a mãe perdoou o menino ficou livre daquele problema. Chegada a hora da refeição, eles fizeram a refeição, chegou na hora de lavar os pratos, a mãe vai e faz o mesmo questionamento. Minha filha, hoje é o seu dia de lavar as louças. Aí ela vai e fala assim, hoje não, hoje vai ser meu irmão. Aí o irmão levanta impetuosamente, com toda a pompa, com toda a sabedoria possível, e fala assim, minha irmã, hoje não tem mais pato na minha vida. Hoje o pato não está mais na minha vida. Já contei tudo para minha mãe. A minha mãe me perdoou. Hoje é você que vai lavar os pratos. É você que vai arrumar a cozinha. Moral da história. Quando a gente demora a tirar a culpa dos nossos ombros, a gente fica triste, preocupado, tenso, oprimido, e a outra pessoa nos oprime. E nós, muitas das vezes, vivemos situações semelhantes a essa história. Tanto do menino, porque sofre a opressão, né? E muitas das vezes a gente também está do outro lado. Porque muitas das vezes a gente pode ter participado de alguma coisa, de alguma situação, em que contribuiu para que a outra pessoa se sentisse culpada. E a gente se acha muito, muito nobre, porque a gente conseguiu esconder essa questão. E quantas pessoas hoje vivem assim, no lugar do menino, não é? Que ao invés de confessar o que fez de errado, carrega isso. E conheço pessoas que, até o final da vida, guardam aquele segredo e muitas das vezes na hora que já estão para partir, né, para morrer, é que elas vão e confessam. Guardei isso a vida inteira. Só que levou uma vida inteira amarga, uma vida inteira carregando um peso desnecessário. Porque se a mãe desse garoto, né, nessa história, ela soube perdoar o filho, ela logo perdoou o filho, quanto mais o nosso Pai,
o nosso Pai Celestial, que sempre diz que todo aquele que se vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, se hoje você está vivendo essa situação, confesse ao Senhor, se arrependa, porque no mínimo, né, o que nós podemos fazer é arrepender e irmos aos pés do nosso Pai Celestial. E com certeza nós vamos obter o perdão que nos traz a alegria da nossa vida, né? A alegria da salvação. Então, o que eu acho... irmã, eu fico pensando também na irmã. Quantos podem assumir esse papel também da irmã, né? Prevalecer sobre uma situação que o outro, né, não tem como sair dessa... É literalmente um acusador, né, que está aí, né? Está fazendo o papel do acusador, do acusador, né? Do acusador mesmo. De colocar ali e tirar proveito da coisa, né? Uhum. Mas é interessante essa questão. Mas o que me chama atenção nessa história, e o que me fascina, é o momento em que o menino consegue se libertar do pato. Vocês já imaginaram, né, que momento fantástico deva ter sido aquele momento em que o menino criou coragem e pôde confessar para a mãe o que estava acontecendo? Assim nas nossas vidas. Que momento glorioso é quando a gente consegue confessar os nossos pecados para Deus, porque Ele nos perdoa. No dia que ele se arrependeu e confessou à sua mãe o que tinha acontecido, provavelmente quando chegou no horário da refeição, se dirigiu para o local sem peso, alegre, flutuando, despreocupado e, acima de tudo, em paz. Em paz consigo e em paz com os outros. Como é bom a gente sentir paz. Como é bom a gente ter paz com a gente mesmo. Ruim é a gente não ter paz com a gente, com os outros também. Não é bom. Não é verdade? Então, realmente, que a gente possa entender que o peso sai dos nossos ombros e podemos desfrutar da liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus. Lemos em Atos. Lemos em Atos 3,19. Está escrito assim, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério na presença do Senhor. Na nossa vida é assim. Na história do pato, depois que o menino se arrependeu e confessou para a mãe, ele pôde desfrutar do refrigério em sua vida. Podemos ter a certeza de que quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos delitos, somos perdoados não pela mãe, como no caso da história do pato, mas sim por Deus. E como é maravilhoso nos sentirmos aliviados do peso do pecado. Silas, eu observei aqui que alguns questionam a doutrina da justificação pela fé, outra vez, alegando o quê? Que é uma linguagem de tribunal. Você sabe disso? Que ainda tem pessoas que ficam neste questionamento? E realmente a linguagem é de tribunal. As figuras juiz, tribunal, réu estão presentes na Bíblia. Agora eu estou entendendo. Agora eu comecei a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. E o tema da nossa escola de hoje, da nossa lição, não é? Culpado ou inocente? Então, o tribunal tem a ver, tem juiz, tem? Tem juiz, tem. Tem tribunal. Tem tribunal e tem réu. E o réu é que pode ser absolvido. Culpado ou inocente. Ou inocente. E eu espero que ele seja absolvido, que ele seja inocente. O exemplo de juiz está onde? Em Gênesis 18, 25, lemos. Lá em Gênesis 18, 25, nós lemos assim.
longe de ti o fazeres tal coisa. Matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Como também em Salmos 7:11. Diz assim a palavra de Deus: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Vocês já imaginaram o padrão? Que padrão elevado? E que padrão que isso Deus... significa, então, que nós temos um padrão a seguir, né? Exatamente, que é Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. É a Ele que nós devemos ter os nossos olhos fitos. Seguir os passos de Jesus. Em Atos 17:31, nós lemos: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus Cristo, né? Quem ressuscitou dentre os mortos? Só Jesus Cristo. A linguagem Vai logo para o tribunal. De tribunal está em Romanos 14:10-12. Então, lemos. O que nós lemos? Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 11, né? 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, há um juiz, há um tribunal e há um réu. Nós, como pecadores que somos. Em 1 Reis 4:8-46, lemos: quando pecarem contra ti, pois não há homem nenhum que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leves cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. É o texto que mostra, né, que nós somos os réus. Este é o quadro. Somos pecadores. Estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos conta a ele. Não temos como escapar, mas Deus nos justifica pela sua graça por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Amém. Voltando à história do pato, acredito que o menino da nossa história creu que a mãe iria perdoá-lo quando ele contasse a verdade sobre o pato. E nós? Cremos que Deus nos perdoará dos nossos delitos quando arrependidos confessarmos a Ele os nossos pecados? Em Salmos 31, 1 e 2, lemos: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bendito seja. Que pena se não cremos. Precisamos ter a certeza em nossos corações, pois Deus é justo e atribui justiça gratuita pela fé, pela sua graça. Culpado ou inocente? A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente.
Principalmente em Romanos 4, de 5 a 8, lemos: Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Eu creio que isso é o que Satanás não suporta. Nós somos falhos, somos pecadores. Mas se nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor e pedirmos perdão, Deus nos perdoa. Então o diabo fica achando que ele está ganhando, está ganhando, está ganhando. Mas se no finalzinho, como o ladrão na cruz, se no finalzinho houver o arrependimento, pedido de perdão, nossa morada eterna já está garantida. Amém? Amém. Glória a Deus Amém. por isso. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, né? Muito bem. Então, louvado seja. Amém. Bem, Cântico da vitória. sabemos que a justificação acontece pela fé em Cristo Jesus. E quais são os efeitos, os resultados da justificação? O primeiro deles, Em primeiro lugar, é livrar-nos da condenação. ele livra-nos da condenação. Voltando à história do pato, pensa como o menino ficou depois de ser perdoado. Porque depois que ele foi perdoado, foi liberto da condenação, ele ficou tranquilo e teve paz. Sim, então nós ganhamos o quê? Livramento da condenação. Ficamos livres, né, da condenação. Em Romanos 8, 31, 39, lemos: o cântico da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí vem dizendo que nada vai poder nos separar do amor de Deus, né? No 37 diz que, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! É motivo Amém. De alegria, de glória a Deus. Amém! Amém, amém. E também temos a questão do seguinte, de Israel, né? A questão do Israel, né? Que tentou a justificação pela lei, mas não conseguiu, porque ele não o Israel, né? Não conseguia entender, o povo de Israel não conseguia entender que a justificação não era pela lei, não era a lei que iria trazer a questão do livramento, né? Sim. A questão da justificação. Quem iria trazer era justamente a questão de crer em Jesus, né? É a fé. A fé. É a fé. Você tendo a fé, há justificação. Isso. Né? E em Romanos 9, 31 a 33, lemos: Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Essa pedra de tropeço é Jesus, né? E quem crê nela não será confundido nessa pedra. Exatamente, mas o curioso disso, né, é que
Jesus veio, cumpriu toda a lei, né? Mas ele morreu. Sim. Ele morreu. E graças a Deus, porque ele ter morrido, né? Porque foi a morte dele que nos concedeu a justificação, né? Nos concedeu essa liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus. Sim. E foi através da morte e ressurreição de Jesus. Sim, né? Sim, porque... Que aí nós somos justificados não por nós mesmos. Nós somos justificados não pela lei nem pela obra, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. Né? Nós gentios recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Nós não dependemos da lei. Porque se nós dependêssemos da lei, nós não teríamos como, porque nós não temos como cumprir a lei. Nós não temos, nós somos pecadores. E quem não pecou? Sim. Né? Então, não tem como. Isso. Não tinha como cumprir a lei, mas como a doutrina da justificação é pela fé, e a graça de Deus, ela está desde o início, né? Porque teve vários momentos em que Deus queria extinguir o povo de Israel, mas Moisés e Arão, eles logo ajoelhavam e pediam perdão a Deus, colocavam o rosto em terra, pedindo perdão a Deus por aquele povo, para que Deus não destruísse aquele povo. E pela graça, Deus mais uma vez dá uma oportunidade ao povo. E esse povo somos nós que vivemos errando, vivemos pecando, mas Deus está sempre de braços abertos, nos perdoando quando nós nos arrependemos, né? E vamos aí. Em Romanos 9:30, lemos. Romanos 9:30. Pois é, Romanos 9. Irmãos, Romanos 9:30. Que diremos, pois? Achamos. Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Amém. Não é a justiça dos homens, é a justiça pela fé. Cristo justifica o pecador. Em Romanos 4:10, lemos: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Okay. Então, se cremos, somos justificados. Amém, amém, glória a Deus. E é fácil ser justificado. Em Romanos 10, de 8 a 10, de 8 a 11, desculpe, lemos: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Então é fácil, né? E o segundo efeito, ou o segundo resultado da justificação? Porque se existe a justificação pela fé em Cristo Jesus, sim, isso tem que trazer algum resultado, isso tem que ter algum efeito, isso tem que resultar alguma coisa em nós. Em nós. Agora, né? Exatamente. Agora. Então, o primeiro nos livra da condenação. Amém. E o segundo efeito é de nos dar paz. Aleluia. Em Romanos 5:1 lemos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E aí, voltando à história do pato mais uma vez, para a gente trazer para a nossa vida, né? Como que o menino ficou quando ele recebeu, né, essa justificação, essa liberdade, esse perdão da mãe? Ele ficou em paz. E nós, quando somos justificados, nós temos paz.
Essa paz que temos, que está aí em Romanos 5:1, é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que o mundo não consegue entender. É a paz que muitas das vezes a gente fala assim, poxa, mas você não tem dinheiro, você não tem um carro, o seu carro está com problema, a sua bicicleta furou o pneu, a sua sandália soltou as tiras, e você está sempre dando risada, sempre tranquilo. Agora aqui nesse momento me faz lembrar uma situação muito interessante quando eu trabalhei em Angola, e uma coisa que me chamava muita atenção nos angolanos é que eles tinham, não eram todos, mas alguns. Você olhava para eles, eles estavam sempre rindo, sempre alegres, sempre de bem com a vida. E eu os questionava e falava assim, mas gente, como que... Aí um deles, me lembro, né? Ele falava assim, chefe Silas, é porque eu estou bem. E teve um deles lá que ele falou assim, é porque Jesus me salvou. Oh, glória. Aí eu falei, rapaz, eu preciso voltar mais à África para poder aprender mais um pouco com esses africanos. E foi interessante agora aqui nesse estudo, né, me veio essa questão. Como que eles lá numa situação tão precária, né? Tão difícil, tanta miséria, né? Porque a gente aqui não sente falta, a gente aqui não tem miséria, a gente não tem problema. Mas eles lá não tinham o que comer. Você entrava na casa, não tinha o que comer. Não tinha comida. Mas eles estavam dando risada. E você já viu o louvor deles, né? Pelo que eu vejo nos vídeos, né? Que louvor alegre. Como que eles louvam diferente. Como que eles louvam uma alegria assim... Se a gente for olhar, não tem uma casa direita, não tem o que comer mais. E também me lembrei aqui agora de um louvor. Eu não vou cantar porque o pastor Haroldo vai perder a vez dele, né? Eu só vou citar aquele louvor que fala assim, não olhe as circunstâncias, né? Não olhe... Mas Lu, nós vamos dar uma paradinha, que nós vamos ouvir esse louvor e daqui a pouco a gente volta, tá? Sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Que louvor lindo, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. É só Jesus que nos dá essa paz. Glória a Deus, né? Então, amém. Continuando o nosso estudo, culpado ou inocente, irmãos, não se esqueçam. E o terceiro efeito, ou o terceiro resultado da justificação, eu acho esse magnífico. É produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Produzir em nós o desejo de santificação e de abandonar o pecado. Que coisa fantástica. Porque alguém pode pensar assim, bom, se eu sou justificado, se existe a doutrina da justificação pela fé, então eu posso pecar à vontade, porque no final eu vou ser mesmo perdoado. Não tem gente que fala...
estou muito novo ainda para ir para a igreja, né? Para me tornar cristão. Por quê? Vou perder a vida, né? Não vou poder aproveitar. Mas não é bem assim que as escrituras falam, né? A justificação da fé não dá legalidade para que a gente possa fazer, pintar. Pela fé, né? A gente não dá legalidade para a gente pintar e bordar, e fazer e acontecer, e depois achar que eu tenho fé em Jesus, tá? Eu creio em Jesus, estou perdoado. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Nós temos isso, né? Nós somos errados nesse sentido, né? Ou então também, né? O Deus é um só, né? Nós somos todos irmãos. E na realidade, irmãos, existe um aparelhinho chamado achômetro. Cada um tem um achômetro. Eu acho assim, eu acho assado. Cada um acha de um jeito que lhe convém. Mas na realidade nós temos que buscar na palavra de Deus o que Deus acha, o que Deus deixou escrito para que nós observássemos e obedecêssemos. Voltando para o culpados ou inocentes, somos nós. Em Romanos 8:1, lemos. Romanos 8:1, lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, né? Glória. Então a nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25, parte A. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E dentro disso tudo, a justificação faz de nós novas pessoas. Faz com que aquela pessoa que amava o pecado, ela foi crucificada na cruz. Na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados. Deus faz cair sobre Cristo. Em Isaías 53, 4 e 6, e 9 e 11, lemos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma, quando oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Seremos literalmente transformados. Em Isaías 64, 6, lemos. Todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. A expressão, e isso é curioso, a expressão trapo de imundícia significa panos usados pelas senhoras na época como absorvente íntimo. Qual é a nossa conclusão? É que as nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Ou seja, a nossa virtude não é absolutamente nada. Não passa de trapos de imundícia. Então tem segmentos, né? Tem pessoas que ainda acreditam que a doutrina da justificação não é pela fé e sim pelas obras, mas obras administradas pela igreja. E aí nós vemos, mediante aqui a palavra de Deus em Isaías, né? Que os trapos da imundícia, então toda a nossa boa obra não passa para o Senhor de trapos de imundícia, são como trapos de imundícia. Então quem está acreditando, né,
essas pessoas que ainda, infelizmente, estão crendo que a doutrina da salvação pelas obras ministrada pela igreja vai levar à salvação, porque a igreja se acha dona da salvação, infelizmente estão enganados. Que Deus esclareça, que Deus abra os olhos espirituais dessas pessoas para que elas venham a encontrar Jesus como seu Senhor e Salvador. Resumindo, então, os efeitos da justificação são: primeiro, nos livra da condenação; segundo, nos traz paz; e o terceiro, produz em nós o desejo de santificação e de abandonar o pecado. Amém. Que seja os efeitos da justificação em nossas vidas. Que nós possamos estar cobertos por essas situações. Ok? Sim, mas agora eu fico assim, bem desejosa de saber como será que o Martinho Lutero, aquele monge angustiado, respondeu à pergunta: culpado ou inocente? Eu acredito que depois que ele entendeu e leu Romanos 1, 16 a 17, ele se sentiu inocente. Mas antes, eu acho que, e por isso, quando começamos falamos do angustiado coração de Lutero, porque a igreja naquela época botava uma lei, botava um peso em cima de que realmente não tinha como. Não tinha como, ele tinha que fazer. E na realidade, quando ele descobriu que o fazer não ia adiantar grandes coisas, não ia adiantar absolutamente nada, e aí ele veio com a proposta da reforma, E graças a Deus que homens como ele pôde e teve essa oportunidade dada por Deus. E assim como uma série de outros, em que nós hoje podemos usufruir de certas benécias, de certas maravilhas, e que muitas das vezes, se isso não acontecesse, certamente nós não estaríamos aqui e nem teríamos condições de ter acesso a tão bela e a tão importante situações para a nossa vida. Para pensar e agir, em primeiro lugar, está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3:27. Para pensar e agir, Deus justifica quem crê. E a maior obra que se pode fazer é crer em Jesus Cristo. E para pensar em agir, quem foi justificado está livre do passado. Tem uma nova vida pela frente. O crente em Jesus não tem passado, não importa o que ele tenha feito. Foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus Cristo. Que Deus possa completar tudo que porventura tenha faltado. E aí eu te pergunto, irmão da Igreja da Paz, como responderá a essa pergunta? Culpado ou inocente? Com certeza, inocente. Pelas obras da igreja? Não. Pelas obras da igreja não vai acontecer absolutamente nada. Mas inocente. Inocente por quê? Porque Deus nos absolve, nos justifica pela sua graça, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estudarmos o que estudamos.
Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor nos usou como ferramenta para que alguns pudessem entender que a justificação não é pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar completando, Senhor, na mente de cada um de nós, o que humanamente nós não conseguimos, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha preencher, venha tirar de todo o nosso coração, todo o nosso momento, todo o nosso ponto em que tem ali alguma culpa, algum pecado, alguma coisa em que a gente ainda não se arrependeu e não pediu perdão e não confessamos. Pai, que possamos nesse dia ter o entendimento dado pelo teu Santo Espírito, para que o Senhor possa entrar no quarto escuro das nossas vidas e tirar todas as mazelas. E que nós possamos, Senhor, ser justificados pelo Senhor, porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado. Fique conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Graça e paz, queridos. Graça Fiquem e paz. com Deus. Até uma próxima, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir. Amém?